Então, bom dia, queridos alunos do curso de Técnico em Agropecuária Integrado. Aqui é o professor Jardel, da disciplina de Olericultura, e dando sequência à nossa aula da semana passada, a cultura da batata, hoje nós vamos para a parte 2 da nossa aula, tá? Nossa aula 11. Então, perceba que foto bonita, né, dessa cultura da batata, lembrando alguns aspectos da aula passada. É um tubérculo, né? Então, aqui são as raízes. É uma planta que tem esse sistema radicular e os tubérculos rasos. Então, é uma planta que tem várias variedades, sendo que essa variedade aqui é a variedade mais cultivada, né, no Brasil. Tem essa coloração, esse aspecto. E aqui uma batata de boa sanidade, né? Sem doenças, sem pragas, que é a parte que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Então, nós paramos nessa parte que está relacionada à implantação da cultura. Como que eu faço para, depois de selecionar aquelas variedades, selecionados os tubérculos, como que eu faço para plantar batata, tá? Então, a gente vai começar agora com essa implantação. Primeiro ponto aqui importante é o plantio do tubérculo semente, ou batata semente brotada. Então, nós plantamos aquilo que a gente chama da batata, né? Que é essa parte aqui. E às vezes a gente deixa ela em solução, né, que eu vou mostrar para vocês, para que ela comece ali, a emitir as brotações. E depois nós levamos para o campo e plantamos. Então, essa aqui é o plantio da batata, tá? É o plantio do próprio tubérculo lá, que a gente chama de tubérculo semente ou batata semente brotada. É interessante sempre o produtor adquirir essa batata semente produzida com tecnologia específica, tá? Em regiões de clima favorável, sob rigoroso controle fitossanitário. Quando eu falo fitossanitário, eu estou relacionado ao controle de doenças e pragas. Imagina você tem sua propriedade rural, você trabalha numa propriedade rural, onde nós não temos problema com doenças, com insetos, alguns insetos, né, algumas doenças, por exemplo, como nematóide, que ataca o sistema radicular, e aí você traz uma batata semente de uma fazenda que foi produzida onde tinha essa doença. Então, aquela doença que não tinha na sua fazenda, ela começa a ter devido à batata semente. Então, é sempre interessante a gente adquirir essas batatas sementes de fornecedores idôneos, né, que tem, assim, uma garantia de procedência, que essa batata ela não vai vir com nematóide, ela não vai vir com doença ou com algum inseto que não tenha na sua região, na sua fazenda, tá? Então, esse rigoroso controle fitossanitário quer dizer exatamente isso. Clima favorável, porque vocês, lá na aula passada, nós falamos que no início de desenvolvimento da brotação ali, aquela primeira parte que cresce da batata, bem como as primeiras raízes, todas elas têm a energia vinda do tubérculo. Então, se tem um tubérculo muito pequeno ou com pouco nutriente, vai desfavorecer aquele desenvolvimento inicial da planta. Então, é interessante a gente pegar uma batata, semente grande, bem vistosa, produzida numa região de clima favorável. Que aí, por exemplo, começa as primeiras chuvas de outubro, aí chove ali uma semana, para de chover, então para de chover 2, 3 semanas. Se a batata ela tem muita reserva, então ela vai durar mais tempo ali dentro do solo, a planta absorvendo ali a energia que está na batata, tá? Existe 3 classes de batata semente. Então, a batata básica, a batata registrada e a batata certificada, né? O material de plantio deve ser empregado pelo produtor. Então, sempre comprar sementes certificadas de batata. Ou seja, isso garante que ela está livre de doenças e pragas, tá? Batata certificada. Existe aí 6 categorias de tubérculos sementes, conforme o diâmetro ou tamanho do tubérculo, tá? Relação direta com o peso do tubérculo semente. Então, por exemplo, turma, o tipo 0, ele tem um diâmetro do tubérculo superior a 60 milímetros, tá? É bem difícil de encontrar
esse tubérculo. O tipo 1 tem de 50 a 60, o tipo 2 de 40 a 50, o tipo 3 de 30 a 40 milímetros de tubérculo, tipo 4, 23 a 30, o tipo 5, 16 a 23, e aqui o tipo 3 é o tamanho médio preferido pelos produtores. Aí vem a pergunta, professor, no slide anterior o senhor falou que quanto maior, melhor, principalmente naquelas condições climáticas adversas. Sim, mas por outro lado também, quanto maior, maior o volume, é mais difícil de transportar. Então, assim, por outro lado, se for batata muito grande também, você vai precisar de um volume muito grande, ou seja, vários sacos, você vai ter que encher a plantadeira várias vezes. Então, esse é um problema, tá? Por isso que os produtores, eles preferem ali de 30 a 40 milímetros, que é um tamanho que tem uma reserva nutritiva interessante, mas também é um volume um pouco menor, que não vai gastar tantos sacos e não vai demandar tanta mão de obra para você plantar. Então, prefiram tamanhos médios, né? Tamanho tipo 3, de 30 a 40 milímetros ali de diâmetro do tubérculo, tá? Então, esse é o tamanho ideal, o tamanho tipo 3. Então, se estiver lá no VOF, quanto maior o diâmetro do tubérculo, melhor para plantar a batata? Falso, tá? E se tivesse lá, justifique, porque diâmetros muito grandes ocupam um volume muito grande e a questão do custo, ele é maior. Para transporte, para plantio, para mão de obra, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no chat ou pode interromper a aula, tá? É o que está falando aqui, o peso e o tamanho do tubérculo semente pode variar amplamente. Quanto maiores, maior a quantidade de caixas que devem ser adquiridas, né? Onerando o custo de plantação da cultura. Então, é o que eu acabei de falar. Como o tubérculo semente é vendido por peso e não por número de tubérculos, uma caixa contendo tubérculos menores possibilitará rendimento de plantio maior. A quantidade de tubérculo semente por unidade diária varia conforme o espaçamento e o tipo de semente, tá? Então, é o que eu estou falando, assim, depende da variedade também. Então, a distância que tem ali, quantas plantas tem por metro, vai depender ali do espaçamento e também do tipo de semente. Então, aqui os tipo 1, tipo 2, tipo 3, que eu mostrei nos slides atrás, o tipo 3 é o preferido. Então, a quantidade de tubérculos por hectare. Então, no tipo 1, você vai precisar de 25 mil, no tipo 2, 31 mil, no tipo 3, 41 mil tubérculos por hectare. A quantidade de caixas do tipo 1, 110, 74, 52, e o espaçamento ali, 80 por 50, 80 por 40, 80 por 30. Então, à medida aí que o espaçamento ele vai alterando ali também o tipo de tubérculos, tá? O espaçamento de plantio é um indicador da densidade de plantas, ou seja, quanto menor o espaçamento de plantio, ou seja, a distância entre uma linha e outra, maior a densidade de plantas e também menor a distância entre uma batata e outra, maior a quantidade de plantas. Quando eu falo densidade, é a quantidade de tubérculos batatas em um campo de futebol, tá? Então, o tubérculo semente, ele origina do número variável de hastes, principalmente provenientes do das gemas. Cada haste se comporta como uma planta independente. Então, cada haste daquela que brota da batata, tubérculo, ou seja, cada planta daquela ali é considerada ali uma planta, tá? Então, às vezes, de uma batata, em vez de brotar somente uma batata, às vezes brota duas ou três, que a gente chama de hastes. Então, cada haste daquela que brota da batata é uma planta, tá? Então, a haste é considerada a unidade da densidade de plantas e pode ser definida como o número de hastes por unidade de área. Então, na hora de plantar, eu conto o número de batatas que eu planto. Mas depois que brota, eu conto o número de hastes, né? Ou seja, o número de plantas que emergiram daquelas batatas. Então, é diferente.
Na hora de plantar, conta o número de batatas, tubérculo, semente, né, que a gente deposita, e depois que brota, em vez de a gente contar o número de batatas, nós contamos lá o número de plantas que emergiram da batata, porque da batata, às vezes, emerge várias hastes, né, como mostrei na aula anterior para vocês. Então, é a haste que determina ali a quantidade de hastes que tem por unidade de área, ou seja, as quantidades de plantas de batata por unidade de área, pode ser por um hectare, né, que é mais ou menos um campo de futebol. Então, o número de hastes por unidade de área condiciona o rendimento e o tamanho do tubérculo colhido. Então, imagina vocês, se eu planto muitas batatas na área, num campo de futebol, e cada batata daquela origina 4 plantas, 3 a 4 plantas, então você vai ter uma população muito alta, você vai ter quase uma batata em cima da outra, uma planta de batata em cima da outra. O que acontece nesses casos? Nós temos um número muito grande de plantas no mesmo espaço, elas acabam competindo pela luz do sol, e aí não consegue fazer fotossíntese direito, compete também pela água que está no solo e compete por nutriente. Aí fica aquele monte de batata, mas todas as batatas o quê? Bem pequenininhas. Ninguém quer comprar batata muito pequena, né? Todo mundo gosta de uma batata maior, uma batata mais uniforme. Então, esse é um problema. Então, a gente tem que plantar a quantidade certa, tá? De batatas para dar um tanto de hastes, ou seja, de plantas interessantes para produzir batatas ali no tamanho ideal. Por outro lado, se eu planto a batata muito longe uma da outra, aí vai ter poucas plantas de batata, ou poucas hastes, eu vou ter batatas muito grandes, mas eu vou ter uma quantidade de batata por hectare, por campo de futebol, muito pequena. Então não adianta nada ter batata muito grande, mas pouca batata pelo espaço. Então não pode ser muita, para não ter muita batata e batata muito pequena, e também não pode ser pouca, de forma que eu tenha poucas batatas, mas batatas muito grandes. Então é um meio termo, tá, pessoal? É sempre um meio termo. Então a gente tem que regular bem, aprender bastante, né? Às vezes a gente vai aprender isso muito na prática, às vezes o produtor ele tem uma recomendação que vem da sementeira, mas para aquela região, que é essa região de cristalina, às vezes você precisa aumentar um pouquinho ou reduzir um pouquinho para você chegar no tamanho ideal. Isso aí vem com a experiência, tá? Ou vem com pesquisa. Que a gente pegar ali e aumentar ou diminuir o número de batatas até chegar numa quantidade ali que não seja batatas muito grandes e nem batatas muito pequenas. Então a gente planta várias quantidades e faz um estudo, né? Vê o tamanho da batata, vê a produtividade da batata, e depois nós falamos para o produtor, ó, nessa época do ano aqui, essa variedade de batata, a gente vai precisar de tantas batatas por hectare para produzir tantas toneladas, tá? Aí o produtor vai e fica satisfeito, né? E contrata vocês aí para poder fazer os próximos testes. O número de hastes por unidade de área condiciona o rendimento, o tamanho dos tubérculos colhidos. Então, o rendimento é a quantidade de toneladas por hectare, e o tamanho não pode ser muito grande nem muito pequeno, tá? Que senão compromete o rendimento. A densidade de hastes afeta principalmente pelo espaçamento de plantio e o tamanho da batata semente. Então, a batata semente muito grande, às vezes ela coloca várias hastes. E aí acaba aumentando muito ali a competição, né? Por luz, por água e nutriente. Então, o aumento da densidade de ácido acarretará aumento da produção total e da taxa de multiplicação e diminuição do tamanho médio dos tubérculos produzidos. É o que eu falei, quanto mais batata, a planta de batata, mais números de batata, porém, batatas de tamanho reduzido. Então, a batateira ela tem diferentes tipos de hastes. Então, as principais, que é aquela que aparece primeiro, que cresce primeiro, aí depois ela vai soltando as laterais, que é as secundárias, e das laterais ela ainda solta as terciárias. Então, a principal é aquela que sai da batata semente, que cresce, aí depois vem as secundárias, que derivam daquela primária, e depois vem as terciárias, que derivam da secundária, tá? A produção depende basicamente do número de hastes subterrâneas principais. Então, depende de quantas tem, quantas que apontam ali primeiro, né?
Os fatores que favorecem o desenvolvimento das hastes. Então, como que a gente faz para aumentar essa questão das hastes e fazer com que elas produzam mais hastes? Primeiro, o número de brotos do tubérculo semente. Então, o tubérculo semente, ele tem vários brotos, né, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui tem 8 aqui desse lado, né? Claro que se você virar do outro lado, vai ter mais umas 8. Então, se cada uma gema dessa originar uma haste, nós teríamos 16 hastes originadas dessa batata. É claro que nem todas vão originar hastes, né, viáveis, mas boa parte delas. Tamanho do tubérculo, semente, então, um tubérculo grande produz maior número de brotos e hastes do que um tubérculo pequeno. Então, se a batata ela é maior, ela vai ter mais hastes, né? Ou seja, ela vai ter mais brotações ou gemas laterais do que uma batata bem pequena. Cultivar, existem cultivares cujo tubérculo semente produz mais brotos. Então, esse material aqui, ele tem essa quantidade de brotos, mas nós temos outros materiais que às vezes têm uma quantidade maior ou menor, né? Tem mais essas gemas ou menos dessa gema, vai depender do material. Bom, a qualidade fisiológica da batata versus emergência. Olha essa caixa de batata aqui que está mostrando a foto. Estão vendo que a batata ela está começando a germinar, mas ela está feia, ela está começando a apodrecer, não está muito bonita, né? Quando nós plantamos essa batata semente aqui no campo, perceba que a gente observa falhas, né? Então, são várias falhas, e essas falhas aqui são espaços, ó, aqui tem um pedaço com falha, outro pedaço com falha, aqui tem pedaço com falha, pedaço com falha. Quando tem essas falhas na brotação, nesses espaços aqui que não tem planta, não vai produzir nada. Então, o produtor vai ter o quê? Um prejuízo, né? Porque ele vai pagar caro aqui, vai ter que irrigar, então não consegue irrigar só onde tem a planta, geralmente irriga tudo. Então, aqui ele está irrigando, está jogando adubo numa área que não tem nada. Então, isso é muito ruim, tá? Por outro lado, né, se a gente tiver uma batata boa, uma batata semente, você vai ter uma uniformidade maior, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esses espaços aqui, e isso vai ser oriundo aqui das batatas com problema, tá? Então, nós não queremos isso, nós queremos um campo aqui com uma uniformidade boa, ou seja, cada espaço tem uma batata germinada. Quais são os estágios que nós temos lá da batata ou do tubérculo semente, tá? Nós temos o estágio de dormência. O que é o estágio de dormência? Não tem brotação nenhuma. Depende de vários fatores, tá? Quando nós compramos a batata, a gente não gosta que tenha brotação na batata. Então, aquela batata, professor, se eu plantar ela vai germinar? Se você quebrar a dormência, sim. Ou se você, às vezes, colocar num solo bom, numa profundidade mais rasa, ela vai conseguir brotar. Por que ela não brota lá no supermercado? Depende de vários fatores. Vou mostrar para vocês que temperatura, lá não tem contato com o solo, nem com a água, então ela não brota. A gente chama aquele estágio lá de estágio de dormência, como se ela estivesse dormindo, né? Esperando uma condição favorável, como ali água e solo, para ela poder brotar. É como se nós estivéssemos ali quase dormindo, mas está faltando uma cama, um travesseiro e uma coberta, né? A batata, ela só está esperando ali essas condições favoráveis para começar a brotar. Então, nesse estágio que ela não brota, nós chamamos de dormência. É muito comum, né? No inverno, quando não chove, a batata ela fica ali na superfície, fica dentro do solo ali, esperando o quê? A água. Às vezes tem o solo, mas não tem a água, ela não brota. Aí passa o inverno todinho dentro do solo, aí quando vem as primeiras chuvas, ela começa a brotar, tá? Nesse estágio do inverno que ela ficou ali, a gente chama de dormência. A dominância apical, então, geralmente, os brotos que brotam são aqueles brotos que estão acima, a parte de cima. Vamos supor que a gente joga a batata lá no chão. A gente chama que os brotos que brotam são aqueles brotos que ficam na parte de cima da batata, tá? Então, tem a inibição da brotação das gemas laterais, surgindo apenas um ou poucos brotos apicais.
Então, sempre aparecem os brotos que estão na parte de cima da batata. Ela inibe a brotação lateral e a brotação na parte de baixo da batata. A brotação normal, brotos do ápice ramificados, ocorre brotação nas gemas laterais, tá? E a senescência, brotos laterais muito ramificados e finos, né? Quando está no final ali do ciclo dela, que a gente chama de senescência. Então, aqui está mostrando o estágio de dormência. As batatas, é como a batata que a gente compra lá no supermercado, ela está esperando as condições ideais. Aqui nós temos a dominância apical, então, geralmente é um broto só, na parte superior, e poucas brotações laterais. Aqui nós temos a brotação normal, então, além do broto da parte de cima, nós temos algumas brotações nas gemas laterais, e aqui a senescência, né, que são vários brotos laterais ramificados e finos, que também não é o ideal, tá? O ideal é ter essa brotação aqui normal. Então, essa batata aqui, ela vai produzir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastes principais. Então, a dormência, como eu expliquei no slide anterior, é o período compreendido entre a colheita da batata e o início da brotação do tubérculo. Aqui é todo aquele período que a batata ela fica parada. Deixa eu atualizar aqui. Bom dia, Ângelo. Os fatores que afetam esse período de dormência é o cultivar. Então, tem alguns cultivares que nós chamamos de tardias, que apresentam um período mais prolongado de dormência do que os precoces. Então, eles ficam dormentes por um tempo maior. A maturidade do tubérculo na colheita, ou seja, o ponto de colheita, às vezes nós colhemos a batata quando ela está muito madura, ou quando ela ainda está meio verde, né? Tubérculos imaturos apresentam maior dormência. Então, aqueles que estão pequenos, ainda imaturos, que nós chamamos, eles têm uma dormência maior do que aqueles que já estão no final ali do período deles de maturação. As condições ambientais durante o cultivo, então o período de dormência é menor em cultivo sob dias curtos e temperaturas elevadas. Então, quando tem estresse, que nem agora a gente está com temperatura muito quente, dias curtos, que nós estamos no inverno, e sem chuva, por mais que a gente irrigue, a tendência é a gente ter tubérculos sementes ali com um período de dormência menor. As condições de armazenamento, então, sob temperaturas baixas, aumenta o período de dormência. Então, da mesma forma que lá no supermercado, se a gente conserva em temperatura baixa, aquele período que a batata fica dormente é maior. Então, esses são fatores, né? Cultivar, a maturidade do tubérculo na colheita, a condição ambiental durante o cultivo, a condição de armazenamento. Aí vem a pergunta, professor, é bom que a batata fique dormente por mais tempo? Sim, pessoal, que aí tem um período maior entre a colheita e a comercialização. Então, ela não perde a validade para plantio tão rapidamente, tá? Então, é interessante que ela tenha esse período aí mais prolongado de dormência. Bom, eu comprei, ou eu quero, por exemplo, plantar a batata que eu comprei, a batata semente. Primeira coisa que eu tenho que fazer como produtor é quebrar essa dormência. Se vocês forem plantar batata também, essa batata que vocês compram aí do mercado, é quebrar a dormência da batata. Você não pode plantar batata do jeito que ela está lá, que a chance dela germinar é muito baixa. Ou às vezes ela vai emitir poucas hastes, né? E aí não vai ter sucesso. Mas, professor, como que eu faço para quebrar essa dormência para poder plantar os tubérculos de batata? Primeiro, a finalidade dessa operação é uniformizar a brotação em emergência. O que é uniformizar? É permitir que o máximo de hastes surjam. E também que elas surjam de forma uniforme, todas no mesmo dia, ali, ou próximo daquele dia, tá? Quando eu jogo a batata lá no solo e irrigo, a tendência é aquelas que têm a dominância apical, elas aparecerem primeiro, depois de 3, 4 dias começa a aparecer algumas laterais, tem outras que vão aparecer depois de uma semana. Quando você faz a quebra da dormência, que já tem ali os raminhos na hora de plantar, então a tendência é que elas brotem todas juntas, né? Por isso que a gente chama de uniformidade da brotação e da emergência. Bom, como que eu faço para quebrar essa dormência, né? E forçar a brotação da semente?
Então, você pode utilizar produtos químicos, tá? Como o bisulfureto de carbono. Então, lá naquelas caixas de sementes, deve ser tratadas em câmara de expurgo. Isso aqui é um gás, tá? Então, às vezes, ele vem lá em pastilhas, você libera dentro das caixas, coloca uma lona preta por cima, coloca tijolo do lado, e aí esse gás ele vai espalhando ali dentro dessas caixas de batata, que são furadas, né? E acaba que começa ali a brotar a batata. Então, o que está falando aqui, ó, as caixas de semente devem ser tratadas em câmaras de expurgo ou valetadas tipo silos trincheira. Silos trincheira é aquelas batatas que ficam no solo e aquela forma de túnel, né, que nós temos. Ou às vezes até dentro do solo. Durante, as doses variam de 20 a 30 mililitros por metro cúbico durante cerca de 3 dias. Então, você deixa lá durante 3 dias. O tratamento de indução deve ser feito 2 a 3 semanas após a colheita, sendo mais utilizados por produtores de batata semente, tá? Então, o seu método mais utilizado é o bisulfureto de carbono, que é um gás através do expurgo, que é feito 2 a 3 semanas após a colheita da batata. Outra forma é o ácido giberélico. O ácido giberélico é o GA3, também é um gás, tá? É a concentração de 5 a 15 partes por milhões, ou 5 a 15 gramas em 1.000 litros de água. Desculpa, tá, turma? O ácido giberélico não é um gás, o gás é o bisulfureto. O ácido giberélico é um pó, tipo suco, né, branquinho, que você dilui em água. Você dilui de 5 a 15 gramas daquele pó, é o Progib, né, um dos hormônios que o pessoal usa, a marca comercial do ácido giberélico. Você pega de 5 a 15 gramas, joga em 1.000 litros de água, numa caixa d'água, tá? Então, você mistura bem aquele conteúdo ali para o pó diluir, e aí você pega as batatas e joga ali dentro daquela caixa d'água com o ácido giberélico. Você deixa ali durante 10 a 15 minutos, tá? E o tempo ali vai variar, se é um cultivar ou outro. E aí você retira e o broto ele começa a brotar ali rapidamente, tá? Alguns dias ali você já pode plantar. Outra forma de quebrar a dormência é através do choque de temperatura. Então, você mantém a semente sob a temperatura de 2 a 4 graus e a umidade relativa de 85% por 30 dias. Em seguida, deixa a semente alguns dias em temperatura ambiente. Então, você mantendo ela em câmara fria, a 2 a 4 graus Celsius, e com essa umidade aqui por 30 dias, na hora que você tira da câmara fria, ela começa a brotar sozinha, tá? Então, tem esses dois métodos químicos, que é o bisulfureto de carbono, que é um gás, que você faz o expurgo em lona. Tem esse aqui que você dilui o pó, o ácido giberélico, você dilui o pó numa caixa de água de 1.000 litros e joga as batatas ali dentro, deixa durante 10 a 15 minutos, tira a batata, e aí ela começa a brotar. Ou você coloca na câmara fria a 2 a 4 graus durante 30 dias, depois você tira da câmara fria, coloca na temperatura normal e ela também começa a brotar, tá? Qual que é melhor? Aí depende do preço, depende da estrutura que você tem na fazenda. Se você tem câmara fria lá para estocar alguma fruta e ela está parada, você pode utilizar esse sistema. Se você o ácido giberélico está barato, você tem a estrutura com as caixas d'água, usa o ácido giberélico. Se você tem a condição de fazer o expurgo com as lonas no local, faça com bisulfureto de carbono, tá? Então depende da estrutura e depende também do valor de cada tratamento desse. Aqui mostrando, né, a imersão dos tratamentos de sementes, né? Então, aqui umas caixas de madeira cheia de batata, já estão embaladas, aí a caixinha de 1.000 litros, e o pessoal joga dentro dessas caixas, né, de água, as caixas de batata. Deixa ali de 10 a 15 minutos, e as batatas, elas vão começar a brotar ali, de forma uniforme, tá? Então, esse é o tratamento ali feito na fazenda com ácido giberélico ali. Diluindo ali 5 a 15 miligramas, uma quantidade muito pequena, tá? O hormônio, geralmente, eles atuam em quantidades muito pequenas na planta. Bom, beleza. Então, quebrei a dormência da batata, é importante, aí é hora de plantar. Bom, como que eu faço para escolher a área de plantio, né? Aqui um exemplo aqui, lá de Itapetininga, em São Paulo,
Então, o pessoal escolheu aquela área ali para plantio, deixou aqui para pastagem. Por que aquela área ali, ela foi escolhida? Está vendo a questão do sol, o sol batendo ali, na intensidade maior, tem um certo declínio aí de relevo, não pode ser muito alto, mas também não pode ser muito baixo. Então, vamos falar por que eles escolheram aquela área. Então, primeiro, depende do perfil do produtor. Então, pequeno produtor mecanizado versus tração animal. Então, geralmente, o pequeno produtor ele não tem, às vezes, o trator, ele não tem os implementos agrícolas, ele utiliza ainda muita tração animal, seja cavalo, seja boi, tá? Então, tem essa questão. O médio grande já é 100% mecanizado, todo o preparo do solo, tá? A aração e as gradagens, levantar os canteiros. O tipo de solo ideal para você plantar a batata é o areno argiloso, são solos leves, arejados, é o solo que nós temos aqui, tá? Em cristalina, então um solo que tem certo teor de argila. Argila que é a substância bem pequenininha que gruda no chinelo, faz o barro, né, o tijolo. Então, o tijolo é feito de argila. O arena é areia, né? Então, aqui em cristalino, nós temos uma mistura entre a argila e a areia. Então, nós temos lugares que a gente produz areia, que tem muita areia. Tem outros lugares que produz tijolo, tem muito argiloso. Mas, na média, os nossos solos é uma mistura de areia, que vem dos minérios, né? Que a região nossa é rica, com argila, que é a parte mais fina do solo. Então, nosso solo é ideal, por isso que a gente é um dos maiores produtores e tem uma das maiores produtividades de batata do Brasil, que eu mostrei lá na primeira aula. São solos leves, são solos bem arejados. A análise do solo deve ser realizada para direcionar a calagem e adubação. Então, você coleta o solo, vê o quanto que tem de nutriente, vê o pH, e aí verifica se está tudo ok ou se precisa de corrigir alguma coisa, tá? Se o pH ele tiver entre 5 a 6,5, tudo bem, tá? A cultura ele tolera uma acidez do solo, então tá ok. Isso aí a análise do solo entrega para vocês, tá? A saturação por base ideal para a cultura é 60%. Depois eu vou entrar em detalhes lá na parte de solo, saturação de base, mas a análise de solo entrega isso aí para vocês. Bom, como é que eu faço para plantar a batata? Primeiro eu tenho que preparar o solo, tá? De forma convencional. Então você faz a aplicação, a dessecação da vegetação da área com glifosato. Professor, o que é dessecação da vegetação da área com glifosato? Glifosato é o Roundup, né, que vocês utilizam aí para matar as plantas daninhas. Geralmente lá no início do mês de outubro, quando começam as chuvas, o pessoal faz a aplicação do glifosato. Não adianta aplicar agora, porque como está muito seco, o glifosato ele precisa de água ali para translocar na planta e ele não vai funcionar direito. Então a gente precisa esperar as primeiras chuvas e aí a gente faz a aplicação do glifosato e mata as plantas que estão lá, né, as plantas daninhas. Aí, dependendo do tamanho das plantas daninhas, o pessoal faz a roçagem com triton, que é aquelas roçadeiras, né? Então, a gente pega aquele monte de toco, de folha, tritura ali, e fica bem uniforme lá a área. Aí você vem com a gradagem da área com grade aradora pesada, que é aquelas de disco, você passa com o trator, vai gradeando ali, vai cortando o solo, vai picando os torrões, e fica bem uniforme. Ah, professor, não precisa passar o arado, que aquele mais fundo? Não, não precisa, turma, porque a raiz da batata, né, ela fica bem na parte de cima, então não precisa muito aprofundar ali com um arado pesado, tá? Uma gradagem ali com grade aradora pesada já é suficiente. O destorramento com enxada rotativa, então aquela enxadinha que vai picando o solo, deixando ele sem torrão, então ele fica um solo ali sem torrão. E aí faz o sulcamento, que é esses sucos que tem aqui na área, na mesma operação realiza a adubação de plantio, trata o solo com fungicida e inseticida, então você joga o adubo, você joga inseticida, você joga fungicida para controlar inseto e controlar a doença que fica aqui no suco, e você faz o plantio do tubérculo semente e cobre os sucos de plantio. Então você joga a batata e cobre ali os sucos de plantio, tá? Qual que é o adubo ideal, professor, que eu aplico lá na batata? Adubação ideal. Então, primeira coisa, você tem que fazer a análise de solo, que vai mostrar para você como é que está seu pH, como é que está os macro, micronutrientes, quanto que tem de fósforo, quanto tem de nitrogênio, quanto tem de potássio,
E aí você vai fazer uma análise de solo, vai fazer a interpretação e vai verificar quanto que você precisa de adubo para poder jogar ali na sua área, tá? E aí você consegue fazer as contas direitinho e fazer a adubação correta. Adubo é muito caro, então a gente não pode jogar quantidade muito alta. Por outro lado, se você jogar uma quantidade muito pequena, a batata não desenvolve direito. Então, faz a análise de solo e calcula certinho a quantidade e qual adubo que você tem que jogar para corrigir, para poder fazer o plantio, tá? Esse adubo vai depender da finalidade, então a batata semente, a batata para consumo, e dentro da batata para consumo você tem a batata da indústria e a batata ao natural. Professor, me explica. Beleza. A batata semente, eu falei para vocês, tem que ser uma batata com uma qualidade melhor, um tamanho maior, então às vezes tem que jogar um pouquinho mais de adubo. A batata consumo, a batata para indústria, é aquela batata que você vai comercializar como batata palha. Então a batata palha, como você vai picar ela, não precisa ser uma batata muito grande, tá? Pode ser uma batata menor. E a batata natural é aquela batata que a gente corta, a gente leva para casa. Então, não pode ser uma batata muito pequena, senão o consumidor não compra. Tem que ser uma batata média. É uma batata grande, tá? Então, a natural é aquela batata que a gente consome ela, que é a grande parte da batata hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tem um microfone aberto aí, deixa eu ver de quem que é. Acho que é do Miguel. O Miguel fechou, né? Beleza. Os cultivares, então, tem cultivares com características específicas, o ciclo dele, às vezes é ciclo longo, ciclo curto. Então, tem cultivar que é mais folhoso, tem cultivar que exige mais adubo do que outros, tá? E aqueles de ciclo longo, geralmente, exigem uma quantidade maior de adubo também do que aqueles de ciclo curto. A época de plantio, inverno, verão. Então, no inverno, as temperaturas são mais baixas, não tem tanta perda de nutrientes como o nitrogênio, então você utiliza ali irrigação. Então, nessas condições aqui, a planta ela cresce menos, então às vezes você precisa de uma dose menor de adubo do que no verão. Quando chove muito, parte do adubo é lavado com as chuvas, então às vezes nessa condição aqui você precisa aplicar uma quantidade maior e escalonar, ou seja, aplicar mais vezes ali para não perder o seu adubo. Os tratos culturais, se é irrigado ou sequeiro, que eu falei para vocês, né? Tem muito relacionado aqui com inverno e verão. Geralmente o nosso no inverno é sequeiro e no irrigado é verão. E o estágio fisiológico da batata semente, né? Como que a batata semente ela tá? Se for uma batata com bastante reserva, batata bem grande, às vezes você não precisa de tanto adubo como uma batata mais debilitada. Aqui uma sugestão de adubação, tá? Foi proposta lá por Witt e os colaboradores que fizeram um estudo, testaram várias doses, e aí lá em 2002 ainda, tá? Ou seja, quase 20 anos atrás. Aí eles chegaram aqui que no suco de plantio você precisa de 40 a 60 quilos por hectare de nitrogênio, de fósforo você precisa de 150 a 450 quilos de fósforo, tá? Isso aí quando for superfosfato simples, que é a fonte que eles testaram. O potássio de 110 a 140 quilos e boro e zinco de 2 a 5 quilos por hectare. Então, essa é a adubação recomendada na hora de fazer o plantio lá dentro do suco, tá? Você jogar essas quantidades aqui. As formulações que eles propõem, 5, 30, 10, o que é esse 5, 30, 10? Esse 5 mostra que ele tem 5% de nitrogênio, 30% de fósforo e 10% de potássio, tá? Então, você pode usar esse 5, 30, 10, mais 0,2% de boro, que é vendido sozinho, mais 0,4% de zinco, mais 4% de enxofre, tá? Vai dar mais ou menos 1.000 a 1.250 quilos de adubo por hectare. Por isso que a batata é cara. Então, a produção da batata não é barata. Então, ela tem uma produtividade alta, né? A gente tira muito tubérculo ali, várias toneladas, porém, a gente tem que jogar muito adubo para repor aquele nutriente que está saindo. Então, a batata não é uma cultura barata, tá? Uma cultura bastante cara ali.
você gasta ali muito adubo por hectare. Se for outra formulação, né, você pode usar ali, diminuir a dose de boro, diminuir a dose de nitrogênio aí de 5, passar para 3, aí fica o 3, 30, 10, você reduzindo boro, reduzindo zinco, reduzindo enxofre, você vai aplicar ali em torno de 1.500 quilos por hectare, se for esse adubo aí com menor concentração, tá? Então, é uma quantidade muito grande de adubo, eu quero dizer para vocês, é caro. Depois, aí isso é só no plantio, dentro do suco. Aí depois que ela aponta lá, que ela emerge, você ainda tem que jogar 80 a 100 quilos de nitrogênio, que é a ureia, mais 110 a 140 quilos de potássio. A formulação é o 20-030, né, uma sugestão, 400 a 1.500 quilos. Ou seja, você já usou mais de 1 tonelada aqui de adubo, você tem que usar mais 1 tonelada aqui. Então, é muito, muito adubo que vai na batata, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não é barato. Adubo está muito caro. Professor, existe alguma alternativa à adubação química? Existe adubação orgânica, tá? Por isso que muitos produtores, e a gente conduziu um trabalho de mestrado agora com uma aluna aqui de Cristalina, para cebola, que também é muito exigente em nutrientes, como a batata, nós comparamos o adubo químico com o adubo orgânico, o esterco de vaca, o piso de frango, e nós percebemos que o esterco bovino mais o piso de frango, ele tem um rendimento superior ou igual da cebola do que o adubo químico. Aí o que o produtor fez? Ele começou a diversificar a fazenda dele, começou a criar mais gado, aquele esterco que ele vendia, ele começou a aproveitar para jogar na cebola, tá? E começou a criar frango também, para poder pegar o piso. Então ele conseguiu ali piso, esterco, e o que ele não tinha suficiente, ele compra de fora, e em vez de jogar o adubo, que é muito caro, ele usa um adubo orgânico. Beleza, depois que eu fiz aquela adubação pesada da batata, adubei lá dentro do suco, joguei quase 1 tonelada lá de adubo, mais 1 tonelada depois que ela emergiu, que ela apontou, eu tenho que saber as operações de plantio. Como que eu faço para plantar? Então, o plantio ele pode ser manual, ou seja, de forma manual mesmo, você jogando as batatas lá dentro do suco. Ele pode ser semi-mecanizado, que é um meio termo entre o manual e o mecanizado, tá? Às vezes a máquina, ela te leva as batatas, mas você tem que jogar com a mão ali a batata dentro do suco. Esse é o semi-mecanizado. Mecanizado, não, você não precisa nem de gente lá em cima, né? É só colocar a batata lá dentro da plantadeira e ela mesma vai plantando lá. Você não precisa nem de pessoas lá em cima da plantadeira, só o motorista mesmo, por enquanto, né? Daqui a pouco o trator ele vai sozinho lá por GPS. Então, os tubérculos sementes são tipificados em 6 categorias, né? Que eu falei para vocês já, e falei para vocês que o produtor ele prefere esse tipo 3 ali, que é um tamanho intermediário, expliquei por quê, tá? A comparação entre os sistemas de plantio semi-mecanizado e mecanizado, olha ali, pessoal, o semi-mecanizado, a gente tem um trator ali transportando as batatas e os funcionários ali jogando as batatas dentro do suco, tá? Então, o número de trabalhadores ali, 23. Já no mecanizado, você já tem ali o suporte e a batata já vai caindo. Ah, mas professor, ainda tem gente lá em cima. Se entope, ou se é uma batata grande, ela enfia ali, entope o sistema, então a pessoa está ali olhando, né? Está avisando ali o motorista para parar quando a batata acaba, quando o adubo acaba. Então, ele está ali observando. Ainda precisa de uma ou outra pessoa, mas reduz ali bastante, né? De 23 para 13 ali pessoas. O número de tratores para plantar 1 hectare, ali reduz também, então aqui tem 3, aqui só tem 2, tá? Então a gente consegue ali plantar de forma mais rápida também. Então reduz pessoas, reduz quantidade de óleo diesel, horas de trator, para você conseguir plantar ali nesse sistema mecanizado. No semi-mecanizado, no semi-mecanizado a gente precisa de uma mão de obra maior do que no mecanizado. Nesse caso aqui, a compactação do solo ela é menor. Por que a compactação do solo ela é menor?
porque o implemento ele não distribui melhor o peso. Tá vendo aqui? O peso está tudo concentrado num espaço pequeno. Então, esse equipamento aqui, ele fica mais pesado. Como ele fica mais pesado, ele faz mais força sobre o solo e acaba onde ele passa aqui, o solo fica mais compactado, tá? Nesse caso aqui, você tem um número menor de falhas, então o ser humano ainda é bem melhor do que a máquina, né? Então a distribuição aqui é melhor do que a distribuição num plantio mecanizado, ou seja, a distância entre uma batata e outra, ela é melhor regulada do que nesse sistema manual, semi-mecanizado, né? Do que no mecanizado. O stand aqui é maior, ou seja, a quantidade de plantas que tem por hectare, quando as pessoas que jogam a batata, ela costuma ser maior, ou seja, mais plantas, então o espaço entre uma batata e outra é menor. E a quebra de brotos, né? O que é a quebra de brotos? Vocês percebam que o broto, a gente quebra a dormência, né? Daquelas 3 formas que eu mostrei para vocês lá, aí já vai com toquinho, né? Que é o que a gente chama de broto. Então, o tubérculo semente, ele já vai com broto. Quando a gente joga com a mão aqui, quebra menos. Quando você tem que passar lá dentro do equipamento, cai uma distância mais alta, então acaba aqui quebrando mais os brotos, tá? Então, a semi-mecanizada tem suas vantagens também. Apesar de gastar mais mão de obra, ele reduz o número de falhas, ele melhora a quantidade de plantas do stand por hectare e ele quebra menos brotos, tá? Então, tem muito produtor que tem dinheiro para comprar um equipamento desse, mas prefere ainda trabalhar com o sistema semi-mecanizado devido a esses problemas aqui que nós temos no mecanizado, tá? A operação de plantio lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Então, perceba aqui a distribuição bem feita, né? As caixas de batatas ali, algumas pessoas que ficam conferindo, né? Os trabalhos das outras pessoas. Então, isso aqui, eles falam, ô, seu João, cuidado aí, tá ficando muito falho, né? Então, aqui nós temos... E eles também ajudam aqui buscando as caixas de batata na hora que acaba aqui a batata, né? Então, eles vão lá e substituem. Sempre são 2 caixas por cada pessoa, né? Ou seja, na hora que acaba uma, eles vão lá e substituem e o cara continua trabalhando com o outro, para o trator não parar, tá? Então, aqui é o plantio da batata. Bom, depois que plantou, e aqui também é interessante, porque tem um adubo, ele vai dentro do suco aqui, tá? Então, você joga o adubo, depois você planta a batata. A irrigação. Então, a água é um dos fatores mais importantes da produção da batata. Eu falei para vocês como a batata ela fica muito rasa, então ela precisa de muito água, porque a raiz não vai buscar água lá no fundo, né? A água, ela compreende 90% a 95% dos tecidos da planta. Então, se você pega ali uma planta de batata, as folhas, os caules, 90% a 95% daquilo ali, daquela folha é água. E 70% a 85% do tubérculo também é água. Então, aquela batata ali, 70% a 75% daquela batata, tubérculo que a gente compra, é água, tá? Por incrível que pareça. A irrigação ela desempenha um papel relevante em diversos processos fisiológicos e também serve de fonte de hidrogênio e de oxigênio para a planta. Então, é o que eu expliquei, né? A água que transporta os nutrientes, então a água é importantíssima para a planta. Qual que é a necessidade de água, professor? Quanto que eu preciso jogar de água, tá? Então, a necessidade de água, ou evapotranspiração total da cultura, é 350 a 600 milímetros por ciclo. Ou seja, ela precisa ali de 350 a 600 milímetros por cada ciclo da cultura. Para vocês terem uma ideia, aqui em Cristalina, chove em torno de 1.100 milímetros por ano. Nós estamos falando ali de 600 milímetros em 3 meses. Ou seja, geralmente o que chove em Cristalina não é suficiente para a batata. Então, a gente tem que fazer a complementação, ou, no caso do plantio do inverno, jogar essa quantidade de água aí muito alta via pivô, tá? Depende das condições climáticas predominantes do ciclo da cultivar. Então, tem cultivar que exige menos água, tem cultivares que exigem mais água. São necessários 1.000 litros de água para a produção de 4 a 7 quilos de tubérculo. Olha que absurdo. Professor, então, quando eu compro lá 1 quilo de batata, né? Eu chego no supermercado, compro 1 quilo de batata, quanto de água eu gastei para produzir aquele 1 quilo de batata? Em torno, né, turma, de 200 litros de água. Uma caixinha de água daquela pequena, tá?
Para você produzir 1 quilo de batata, você gasta uma caixa de água de 250 litros. Então, é muita água, né? E como que eu irrigo? É só para o pivô? Não. O método de aspersão, que é o método de pivô, é o mais utilizado. Mais de 90% da área cultivada no Brasil é via aspersão, que é o sistema convencional, que é aqueles aspersores convencional, ou via pivô central, né, que é as novas fronteiras de produção, tem utilizado muito o sistema de pivô central. Bom, professor, que tabela grande é essa que o senhor mostrou para mim, cheia de letras pequenas, tá? Que está mostrando aqui que as diferentes estágios de crescimento da batata, a brotação, a emergência, início da tuberização, que é o enchimento lá das batatas, o enchimento do tubérculo, a maturação, a colheita, todos esses estágios, se você tiver falta de água ou se você tiver excesso de água, tem problema, tá? Então, por exemplo, o déficit de água na brotação vai demorar a emergir a batata e vai ter um menor número de hastes ou de plantas de batata por hectare. Então, se faltar água no início ali, a gente tem esse problema, né? Demora a apontar na terra a batata e quando aponta uma ou outra. Então, fica cheio de falha. Mas se você joga muita água, se chove demais, aumenta a formação de torrão. Então, se aumenta a formação de torrão, aquele torrão ele impede que o broto ele sai para fora do solo. Então, às vezes, ela fica preso lá dentro e apodrece lá na terra, né? E às vezes falta oxigênio também. Áreas que tem muito água, falta oxigênio e a planta acaba apodrecendo ali dentro também. É que nem quando vocês verificam onde acumula água, que tem poça de água que demora a secar, ali não tem planta, porque ali não tem oxigênio, e as plantas que têm ali geralmente morrem, né, pela falta de oxigênio. Aí, professor, o senhor falou que o estágio principal lá é o enchimento de tubérculo, não pode faltar água de jeito nenhum, não pode, tá, Tom? Porque limita o desenvolvimento da folhagem, antecipa a senescência, então a folha seca mais rápido, reduz o tamanho do tubérculo e, portanto, o rendimento dele é reduzido, favorece o desenvolvimento de sarna comum, que é uma doença, e déficit alternado induz desordem no tubérculo, mancha, chocolate, coração oco, etc. Então, aqui causa um monte de doença e a batata fica pequena. Por outro lado, se chove demais no enchimento do tubérculo, promove o crescimento exuberante da folhagem, então a folha cresce demais, e aí fica muito úmido e dá doença, aumenta a lixiviação de nitrogênio é um nutriente que é lavado com a água, ou incrementa o tamanho das lenticelas, né, que é uma doença. Então, chuva demais pode dar doença, pode tirar o nitrogênio do solo, e pode também ali fazer que cresça muito, favorecendo doença. Então, a quantidade de água em pequenas quantidades ou em grandes quantidades pode causar problema na batata. Nossa, professor, é difícil ser produtor. Realmente, turma. Por isso que tem um agrônomo, tem o técnico, tem o tecnólogo, para poder ajudar o produtor, tá? Porque é muita informação e se jogar água, pouca água, se jogar muita água, acaba dando problema também. Então, o produtor tem que ficar rezando ali direto, né? Aqui uma região de produção de batata, na Fazenda Baixista, lá em Ibicoara, na Bahia. Então, perceba que são áreas, né? Poderia ser uma foto aqui de Cristalina, a gente tem também vários locais, tem muito pivô aqui na nossa região. Aqui a lavoura de batata irrigada por sistema de aspersão com pivô central, lá na Bahia também. Então, aqui nós temos, né, eu ando de bicicleta muito aqui, são vários pivôs de batata plantados aqui na região de Cristalina. Aqui já é uma batata lá em Minas, tá? Em Minas, como o relevo é mais acidentado, eu sou lá de Minas, então lá tem muito morro. Vocês que vão na praia, passa lá por Minas, ali em Belo Horizonte, né, para ir para o Rio. Vocês percebem que aquela região é cheia de montanha. Então lá já não dá para instalar pivô. Então o pessoal usa esse sistema convencional, né, que é o sistema de aspersão convencional via cano. Também é utilizado aqui em áreas de assentamento aqui na região, áreas de pequenos produtores, tá? A gente chama de irrigação por aspersão. É esse sistema aqui que a gente vai montar do lado do campo de futebol para a nossa horta ali. A gente vai ter batata, a gente vai ter cenoura, vai ter cebola, vai ter alface, couve.
Então, nós vamos produzir ali do lado do campinho de futebol. Aqui mostrando que não dá para realmente, não dá para montar pivô, e dependendo da região também, que tem pouca água, não dá nem para montar o sistema de irrigação. Aqui é área de sequeiro, plantada no verão. Então, é a época que chove muito, né, na região de Minas Gerais, o pessoal planta batata lá sem irrigação na época das águas, ou seja, na época das chuvas. Olha as nuvens pesadas, né? Então, no final do dia, geralmente chove lá nessa época. Bom, professor, então você já falou como é que planta, como é que irriga. Quais são os tratos culturais da batata? O primeiro delas é a montoa, né? É uma prática cultural de grande importância no processo de enchimento dos tubérculos, a gente chama de tuberização, proporciona o maior número de tubérculos, evita o esverdeamento e escaldadura do tubérculo, então batata verde a gente não deve consumir, e o consumidor não come, porque ela é tóxica também, né? A gente não deve. Melhora a eficiência da fertilização e cobertura, então a gente direciona mais para o pé da planta o adubo. Protege a planta dos fitopatógenos e insetos, então ajuda ali a proteger de doenças e insetos, pragas. É realizada, em geral, 25 a 35 dias após o plantio, ou seja, mais ou menos um mês após o plantio, quando as hastes elas têm ali o tamanho de uma régua de 30 centímetros, tá, de comprimento ali, a haste principal. A época da montoa coincide com a adubação de cobertura, então geralmente o pessoal faz aquela montoa, que é aquele canteirão, e joga o adubo ali, tá? Pode ser feito de forma manual, muito pesado o serviço, muito difícil de fazer, ou mecanizado, que é o mais utilizado, utilizando sucador ou equipamento rotativo. Vou mostrar para vocês aí o pessoal fazendo a montoa, né? Aqui é um trator com equipamento sulcador, então ele vai fazendo o suco ali entre uma linha e outra, e vai pegando a terra e vai jogando ali, amontoando ali no pé da batata. É isso que a gente chama de amontoa, tá? Um mês depois do plantio. E aí depois você vem aplicando aqui o adubo em cobertura. Aqui está explicando, né? A montoa nada mais é do que a formação de um camalhão, né, na linha de plantio da batata, que é essa, pois isso garante um ambiente bem drenado, então a água que cai aqui, ela escorre, vai para o centro, então isso é bem drenado, evita doença, tá? E que a batata apodreça, e bem arejado para o crescimento da cultura, protegendo os tubérculos do sol e ajudando também no controle de plantas daninhas, né? As plantas daninhas que crescem, que é a invasora, que cresce aqui entre uma linha e outra. Aqui com o trator e aqui o cara na enxada, né? Então, imagina fazer essa montoa aqui na enxada, é um serviço muito pesado, tá? Mas, por outro lado, isso facilita na hora da colheita, então só a batata aqui ela fica mais soltinha, não arrebenta, né? O tubérculo não fica dentro do solo, então facilita na colheita e facilita também no escoamento de água, tá? A montoa, tem também a montoa antecipada, que é feita quando o plantio é raso, de 5 a 7 centímetros de profundidade, facilita a emergência rápida e uniforme das brotações, mas, por outro lado, tem um risco, né? Quando você planta muito rasa a batata, se dá uma seca ali, às vezes perde todo o plantio. Então, para a região ali onde não tem problema de, ou é irrigada ou não tem problema de falta de chuva. Consiste na adição de 7 a 10 centímetros de terra, então se adiciona uma quantidade menor de terra, na seção trapezoidal. Vou mostrar para vocês que a base é mais larga e a parte de cima é mais estreita. A operação é fundamental para o controle da planta daninha, e a integridade da leira na época da colheita permite melhor desempenho operacional da colhedora, né? Quando a leira fica até no final ali, facilita a colheita. Promove o arejamento e drenagem da areia. Aqui na Chapada Diamantina, a aplicação aqui, né, fazendo os sucos aqui de forma mecânica, e depois você vem com adubo, né? O adubo ele é jogado aqui dentro desse suco aqui que é formado, tá? Então facilita ali também a adubação. E aqui também você pode, em vez de fazer na enxada, né, você pode fazer ali com arado de aiveca de tração animal. Então ali um cavalo, né, geralmente tem uma pessoa ali que fica guiando esse cavalo, além do próprio pessoa que opera ali o arado, né? Então, você pode fazer ele de forma de arado com tração animal. Isso lá em Senador Amaral.
ao plantio após a montoa, né, no arado de AIVECA de tração animal. Não fica igual o mecanizado, mas também melhora bastante, controla as plantas daninhas, joga a terra aqui para o pé da batata, que é bom. Aqui a montoa antecipada, né, com fresadora. Então, perceba que a batata está bem pequenininha. O pessoal já está fazendo a montoa, tá? Então, às vezes, você cobra a batata ali, mas você não mata a batata. Daqui a pouco ela aponta aqui de novo. Então, isso a gente chama de amontoa antecipada, tá? Ou seja, com a batata ainda bem pequena. Outra importante ali é a dessecação da rama, na produção de batata semente. Então, você não espera a rama secar, você desseca com glifosato, né? É importante para impedir a transmissão de vírus da parte aérea para o tubérculo. Então, a folha, às vezes, tem alguns insetos que picam a folha e transmitem doença, como vírus. Então, quando você joga o glifosato ali, ou paraquat, né? Geralmente o paraquat, que é um herbicida que queima a folha, você antecipa ali a secura da folha, né, que a folha fique seca, e aí você evita essa transmissão de vírus. Propicia a colheita de tubérculos de menor tamanho, tá? Como a planta para de fazer fotossíntese antes, ela seca, então o tubérculo ele fica de tamanho menor, que também é interessante, porque se for tamanho muito grande, né, acaba ali o produtor tendo que comprar uma quantidade muito grande de tubérculo. Então ele prefere o tamanho 3 lá, que é o padrão que ele usa. Na produção de batata para consumo domiciliar, o pessoal também usa a dessecação da rama, reduz o tamanho do tubérculo e, consequentemente, a produtividade, permite a antecipação da colheita, eventualmente o produtor pode conseguir melhor cotação de preço. Então, quando você desseca, você vende antes, quando você vende antes, né, dos outros produtores, às vezes está uma falta do produto no mercado, então você consegue um preço melhor ali da batata. Aqui mostrando, né, um campo lado a lado, aqui dessecou a batata e aqui não dessecou a batata. Então, aqui já está seco, foi plantado tudo no mesmo dia, né, mas aqui já está seco e aqui está verde ainda, tá? Isso aqui foi aplicado os dessecantes 75 a 80 dias e aqui 80 e 90, respectivamente. Depois que você aplica o herbicida, você tem que esperar 10 dias no mínimo para ocorrer fixação da pele, para evitar danos no tubérculos, tá? Você não pode colher depois que você aplica. Você espera ali 10 dias para poder colher a batata. Quais são as doenças e pragas que atacam a batata, tá? Então, aqui nós temos as principais doenças. A fitófora infesta, que é uma requeima, que a gente chama, tá? Ataca as folhas, hastes e tubérculos. Geralmente está condicionada a alta umidade, ou seja, períodos de chuva, folhas molhadas por 14 horas e temperaturas amenas. A alternária solane, que é a pinta preta, que ataca as folhas, alta umidade relativa e temperatura acima de 20 graus. A Rhizoctonia solane, isso aqui é rapidinho, tá, pessoal? Porque vocês vão ver isso lá na fitopatologia, lá no curso superior de vocês. São doenças, tá? Eu vou mostrar as fotos para vocês. A risotoctoniose, ou crosta preta, ataca brotos, hastes, estolões e tubérculos, está associada a alta umidade, temperatura amenas e carência de cálcio e presença de matéria orgânica em decomposição. Então, pouco cálcio e muito material decompondo ali na área. Espongospora subterrânea, que é a sarna pulverulenta, raiz e tubérculos, água livre no solo, solos com camada de compactação e temperaturas amenas. Então, aqui a foto da requeima. Então, olha como é que fica feia a lavoura. Então, ela não faz fotossíntese e aí não produz tubérculos, né? Ou produz tubérculos muito pequenos. Então, acaba com a produtividade ali. A pinta preta. Então, a área é altamente infestada com pinta preta. Olha como é que a batata está feia. Vocês lembram que as fotos que eu mostrei anteriormente para vocês? Então, tem fungicidas que você aplica aqui que controla essa pinta preta. Não pode chegar nesse ponto aqui, tá? Chegar nesse ponto aqui, você perde a produção. As crostas pretas, ou risotoniose, que ataca a batata, tem certeza que vocês já compraram alguma batata com essas manchas aqui na raiz, no tubérculo, desculpa, que a gente chama de crosta preta, tá? Muito comum essa doença. E a sarna pulverulenta. Então, isso aqui já invibiliza a comercialização, né? Ninguém compra uma batata nessa condição aqui. Aqui uma pressão menor, nesse caso aqui ainda você consegue comercializar, mas nessa condição aqui, sem chance, tá?
causadas por bactérias, que são outros micro-organismos, a Ralstonia solanacearum, que é a murcha bacteriana ou murchadeira, ataca toda a planta, condições, temperaturas e umidades elevadas, alta temperatura, alta umidade, não tem controle para essa doença, tá? A Streptomyces scabies, que é a sarna comum, ataca o tubérculo, ou seja, a raiz, a planta, não é a raiz, né? O tubérculo é a parte produtiva, ausência de umidade, falta de chuva, pH acima de 5,5. Controle é discutível, tem gente que fala que tem fungicida, tem outros que falam que não adianta aplicar. A Pectobacterium carotovorum, que é a canela preta, talo oco, podridão mole, taca toda a planta, temperatura e umidade elevada, e também o controle discutível, né? Então, aqui é a murcha bacteriana, a murchadeira. Então, percebam que a planta ela vai murchando mesmo, e a batata, ela fica, o tubérculo, né, ela fica com esse aspecto aqui no centro. Então, olha aqui o ataque da murchadeira. Aqui é a sarna comum. Eu tenho certeza que vocês já compraram uma ou outra batata que veio com essa lesão de sarna, né? Essa aqui é a sarna comum. É claro que você não vai comprar numa condição dessa, mas às vezes você compra e tem uma ou outra manchinha dessa de sarna comum. A canela preta, o talo oco, tá? Que é esse aspecto aqui. Então, canela preta, porque queima aqui, fica preto, né? E ele ataca toda a planta, né? Inclusive a batata. Também chamada de podridão mole. Essa batata, ela não serve para nada. E tem as doenças causadas por vírus, que é transmitido por inseto, como o pulgão, tá? Então, os pulgões são esses insetos pequenininhos, eles picam a planta, eles têm o vírus dentro do organismo deles e vai transmitindo. Então, eles ficam, as plantas atacadas ficam com esse sintoma de encarquilhamento, e as batatas também ficam com esse sintoma aí escuro, tá? Sintoma de vírus da batata. Então, aqui nós temos aqui aquele encarquilhamento, a folha bem grossa, então fica bem feia ali a batata. Aqui transmitido por esse outro inseto, que é a mosca branca, tá? Aqui na batateira, então também com sintoma de amarelecimento, transmitido pela mosca branca, que é esse insetozinho aqui pequenininho, branquinho, tá? Por nematóides, então, do gênero Meloidóide, que fica no solo. Então, esses nematóides, eles atacam as raízes e os tubérculos, aqui os tubérculos, temperaturas altas, solos arenosos e o controle químico eventual, tá? Então, olha como é que formam essas verrugas na batata. Isso aqui é nematóide. Arrancou a batata, tá com essas verrugas, geralmente é nematóide, tá? Tem anomalias e desordens fisiológicas, como embonecamento ou crescimento secundário, temperatura baixa, crescimento do beco paralisa. Quando as condições de clima voltam ao normal, o crescimento ocorre apenas em algumas partes. Então, essa é uma desordem fisiológica. A mancha ferruginosa, oscilação brusca entre período chuvoso seguido de seca prolongada. Então, ocorrência mais frequente em períodos secos, deficiência de umidade, quente, temperatura elevada. Então, causa essa mancha, né? E a rachadura de crescimento. Crescimento desincronizado entre os tecidos internos e externos, devido à disponibilidade regular de umidade na fase de enchimento e fornecimento de água rápida e desuniforme, tá? Então, a gente vai ter essas várias anomalias, lenticeliose, excesso de chuva, solo argiloso, drenagem deficiente, esverdeamento, que é a batata verde, exposição direta dos tubérculos em campo, à luz solar. Então, você colhe a batata, deixa ela ali do lado de fora, o sol pega. Geralmente, você colhe a batata em período nublado ou de manhã, né, ou tira rapidamente ali do sol. Ocorre também no armazenamento pela exposição da tubércula à luz artificial. O coração oco, desequilíbrio das relações fonte-dreno, solos férteis com excesso de nitrogênio, coração negro, falta de suprimento adequado de oxigênio, então solo com muita água, né? A tuberização direta, plantio de tubérculo semente fisiologicamente velho. Então, isso tudo é anomalia ou desordem fisiológica aqui da batata. Aqui mostrando algumas fotos, ó, embonecamento, então a batata toda deformada, a batata esverdeada, que é muito comum vocês comprarem também uma ou outra batata verde, né? A rachadura de crescimento, ela cresce muito rápido, depois para de crescer, cresce muito rápido, aí racha. As manchas, que a gente chama mancha chocolate.
O resíduo de sulfonureias, que são herbicidas, né, que ficam no solo, causa deformação. A tuberização direta, então já nasce aqui da batata semente outros tubérculos. A lenticeliose e o coração oco, né, são exemplos de desordens fisiológicas. Em relação às pragas, os insetos, então a gente tem a diabrótica especiosa, que é a vaquinha, que é essa coleóptica, um besouro, tá? Ele come a folha da planta. A gente tem ali a larva minadora, que também se alimenta ali das folhas, reduzindo a fotossíntese. Nós temos a traça, que ataca ali os tubérculos, e nós temos a mosca branca, que transmite o quê? Vírus, né? Então, a mosca branca, ela transmite vírus. Por último, a questão da mecanização da colheita. Então, a mecanização da colheita, ela reduz os custos, então ela acaba reduzindo o custo, que em vez de você colher na mão, você colhe ali tudo mecanizado, né? Pode ser parte da operação mecanizada e parte da operação... pode ser parte ali toda mecanizada. Então, minimiza problemas de mão de obra. Então, se mecanizando, você reduz a demanda de mão de obra. Isso é uma vantagem, né? Aqui a colheita é 100% quase toda mecanizada. Ali já está o caminhão ali para carregamento, né? Então, já vai pronto ali para a lavoura. A colheita semi-mecanizada. Então, pessoal ali, você faz o arranquio da batata, mas o pessoal vai colhendo manual e colocando dentro das caixas ou dos sacos, né? De forma manual. Então, você tem a mecanizada e tem a semi-mecanizada. A batata, ela sai do campo dessa forma aqui, cheia de terra, suja, né? Como que ela chega limpinha lá na prateleira lá para o consumidor? É a operação que a gente chama de beneficiamento, né? Então, essa batata que a gente tira lá do campo e leva para beneficiamento. Então, aqui o descarregamento dos tubérculos contidos em bags. Então, a gente tem ali esse descarregamento mecânico, né? Via elevador. Aí aqui a gente passa pelo sistema de lavagem, pode ser manual, mas geralmente ali a gente tem um pulverizador que vai lavando as batatas. Aí depois você passa ali para um sistema de seleção e depois você passa pelo descascamento, né? Então você lava, seleciona, descasca a batata e classifica a batata. Então aqui outras partes, né, da classificação, então ela cai dentro dessas mesas aqui. Cada mesa dessa tem um buraco específico e vai caindo as batatas maiores primeiro, depois as menores, você vai classificando aí. Cada buraco desse é um tamanho de batata diferente, tá? Aí depois é embalado, geralmente em saco de juta, né, ou esses sacos furados aqui, e é comercializado, tá? Então, tem também a norma de classificação de Programa Brasileiro para Melhoria de Padrão Comercial de Batatas. Então, o grupo é definido pelo cultivar, a qual pertence os tubérculos de batata, o tipo, a categoria relacionada à qualidade dos tubérculos, ou seja, a quantidade de defeitos presentes no lote, e os calibres ou classes, que determina pelo maior diâmetro transversal medido em milímetros. Então, na comercialização da batata, você tem a classe 1, que as batatas são maiores de 70 milímetros de diâmetro, a classe 2, a classe 2.1, a classe 2.2, a classe 3, a classe 4 e a classe 5, tá? E só tolera 5% de tubérculo pertencente à classe imediatamente superior ou inferior. Então, a seleção é bem rigorosa, e quando a gente compra batata classe 2, classe 2.1, 2.2, ela tem que estar só com batatas classe 2 mesmo. O custo total da batata, falei para vocês que é caro, né? Então, em termos aqui da safra 2015 2016, então se gasta ali mais ou menos R$ 69,00 por saco, né, de produção de batata. Ou seja, em torno de 41.820 por hectare. Então, um custo muito alto, né? Então, onde é que gira esses custos? Então, 11% vem desse último processo aí, que é a comercialização e beneficiamento. 6% é a mão de obra. 15% são as sementes, o tubérculo semente que você compra. 15% é fertilizante, falei para vocês que a adubo é caro, né? 6% financiamento de capital de giro, então o produtor tem que ter o capital de giro.
defensivos 14%, herbicida, inseticida, fungicida, operações mecânicas 5%, outras 20%, tá? Então, é caríssimo você produzir batata, e no inverno ainda é mais caro, porque vem a parte da irrigação. Então, no inverno, 2016, média escala, produtor de média escala e produtor de grande escala. Então, produtor de média escala, o custo é mais caro do que um produtor de grande escala, onde ele consegue mecanizar tudo. De média escala, às vezes, usa tração animal, a colheita é semi-mecanizada em vez de mecanizada, o plantio também é semi-mecanizado, então acaba ali que a mão de obra, ela aumenta, tá? E você tem ali custos maiores com sementes e etc, tá? Então, o custo do pequeno produtor é maior do que o grande produtor. Então, a tendência é o grande produtor ele tomando conta, né? Comprando as fazendas ali de médio e pequeno tamanho, isso acaba sendo um problema. A comercialização da batata, então, as questões ali ambientais, né? Identificação de uso culinário. Então, qual que é a melhor batata para assar, qual que é a melhor batata para cozinhar, ou a melhor batata para fritar. Então, aqui você tem diferentes tipos de batata, algumas são para cozinhar, outras são para fritar, outras são para assar, tá? A batata, ela pode ser escovada, que é essa batata mais barata, ou lavada, né, que é a que é mais utilizada hoje. Uma batata um pouquinho mais cara, mas é uma batata com aspecto visual ali bem melhor. Tem as batatas que eu falei para vocês, que são batatas especiais, né, seja para fritar, seja para assar. Então, hoje nós temos aí batatas coloridas, né, que são comercializadas, não tanto no Brasil, mas em outros países, e cada uma ali com sua finalidade. Ó, essa super batata aqui, ela é especial para fritar. Então, no Brasil está chegando aqui, mas a maioria ainda, principalmente essas batatas de outra coloração, são para exportação. Então, essas foram as referências utilizadas na aula de hoje, tá? Então, vou encerrando aqui a gravação.